Fatality. Ok, isso aqui pode gerar treta, mas vamos falar disso. Bem, pessoal, volto com mais um vídeo e hoje vamos falar de esse anime aí, que eu tô com o nome aí na tela porque eu tô com preguiça de ler. E bem, esse é um anime que deu o que falar nas últimas semanas, né? Se eu não me engano, não lembro se lançou 2 episódios seguidos ou se só quando lançou o segundo episódio é que o pessoal começou a comentar sobre ele. Mas bem, eu assisti no domingo, se eu não me engano, e esse anime é pesadinho. Esse anime não tem nada de fofinho como tá na capa. Só para início de conversa, esse anime é do mesmo autor de Shuzoku Reviewers, vulgo review de puteiro. Então já dá pra notar que essa bodega vai ter et e alguns negócios, mas eu não esperava que teria certos negócios. Vocês vão entender. Bem, a história desse anime é basicamente: os demônios saíram do inferno mesmo e foram destruir a humanidade. E com toda essa pressão, os humanos começaram a rezar pelos seus deuses. E os deuses chegaram e encheram todo mundo de porrada e selaram. Só que para isso tiveram que sacrificar quase que todo mundo de uma vez. E só sobrou a mais nova para poder ensinar as próximas gerações a lutarem, né? E bem, proteger o mundo caso o selo se quebre. E provavelmente um dia ele deve se quebrar. E assim começa basicamente o anime. A gente vê aquela mesma deusa, passou 800 anos e ela tá treinando mais um carinha que tá só uns 80 anos. Só entre aspas, 80 anos treinando. E ele mesmo fala que ele não consegue ser tão rápido quanto ela, né, essa velha. E só de chamar ela de velha, meu amigo, essa cena é mais pesadinha do que parece. Ela enche ele de porrada. E quando eu digo que ela enche ele de porrada, é porrada mesmo, é até quebrar os ossos do desgraçado. Eu fiquei, caraca, não é uma cena, uou, cômica, haha, ele se esborrachou. Não, ela realmente esbagaçou o cara na porrada até quebrar o rosto dele. É o nível desse anime. Ela conta a mesma história que eu já falei anteriormente, só que do ponto de vista dos deuses, e fala que, pá, pega uma folguinha aí, vai lá fazer o que você quer. E ele vai conversar com mais 2 deuses. Um deus baiano, que só quer estudar, mas não quer ir treinar. E depois disso fala com mais uma deusa que é bem nova, tipo, bem nova mesmo, recentemente, surgiu recentemente, então ela não tem treinamento nenhum. E eles vão checar as coisas mais ou menos como eles queriam estar checando de um certo jeito, tipo, vigiar um pouquinho os humanos, ver o que tá acontecendo. A deusa mais nova, pelo que tudo indica, tem uma habilidade de poder conversar com os animais. E os pássaros tinham informado a ela, assim como Adão, bem, tem gente estranha lá na Antártida por algum motivo. E bem, eles já associam as coisas a uma nação meio bem similar a uma certa nação que começava com N, terminava com Azista, mas não vamos citar para não ser desmonetizado. Mas bem, essa nação destruiu praticamente o país todo em questão de poluição, destruía parte do mundo, dominava outros países, mas até aí ok, existe um monte dessas. Inclusive até hoje existe um negócio desse tipo. Só que eles vão lá dar uma checada porque não é muito normal um pessoal ir pro Ártico. Lembrando que da última vez que o Bigodinho quis ir pra Ártica, se a Terra Oca realmente existiria pra ver se ele pegava um superpoder. Eu não tô inventando coisa, isso realmente aconteceu. Caracas. E aqui não é tão diferente, a gente vê que, bem, eles estão tentando chegar perto, mas não dá pra chegar tão perto, né? São humanos. Então eles mandam a mais nova pra ir lá ver as coisas, já que ela conseguia ir de maneira mais silenciosamente, e ver as coisas por eles. E bem, os humanos estavam mexendo com um cramunhão congelado há 800 anos. E o velho parecia que conhecia ele, o próprio velho parecia que conhecia ele. Ele falou, ô, e aí amigão, tudo bem? Vamos te descongelar, e aí você vai ficar tranquilo. E eles começam a descongelar o cara. E aí dá ruim, porque o bicho descongela e começa a atacar pelo menos os deuses, inicialmente. Mas depois que os humanos começam a atacar, eles também começam a atacar os humanos. O bicho ficou fora de controle, parcialmente porque ele estava meio assustado, pelo que dá a entender, primeiramente por causa disso, e porque ele talvez não tinha tanta racionalidade. Isso é uma coisa que os próprios deuses notaram. Eles não são tão racionais assim, os demônios, no final das contas. Depois disso, mais deuses sendo perfurados e sendo arrancados de um lado pro outro. Nossa, tadinha da garota. A garota apanhou muito. O baiano também apanhou muito. Esse moleque apanhou muito. Então, todo mundo tá apanhando praticamente. Só que o velho acha meio estranho uma coisa. Pô, ele era um deus. Se ele acertar o coração deles, eles deviam morrer. Não é isso, certo? E aí, como ele ouviu o velho falando tudo aquilo, ele meio que se tocou. E
estranho, né? Estranho mesmo, porque, primeiro, ele tem um monte de informação que ele não devia ter, né? Ninguém vive tanto tempo. E segundo, ele ainda tinha umas informações erradas. Ele achava que se você acertasse um deus no coração, ele morria. Coisa que não parece ser o limite da vida deles, pelo menos. O cara tá com rombo no peito e tá vivo, então tá safe. Aquele deus que tinha apanhado inicialmente voltou full pistola e, bem, ele é o único que treinou nessa bagaça. Então, ele dilacera o demônio na porrada. Outra coisa que eu devo citar aqui é que tá muito bem animado. E isso já devo dizer que é do estúdio Mapa novamente. Então você já pode saber de duas coisas. Isso vai ser bem animado, e realmente tá bem animado. E provavelmente os funcionários não devem ter recebido muito bem, também não devem ter se alimentado muito bem. Por favor, Mapa, para com essa merda. Isso me irrita! Eles bagaçam o demônio, arrancam o peito do bicho, o bicho morre, o demônio realmente morre, e o velho tenta fugir. Mas no final das contas ele acaba pegando o velho e explodindo o avião junto com o velho. Aí ele se tocou. Ué, é verdade, humanos morrem, né, quando são explodidos. Mas o velho não morreu. Porque o velho, na verdade não é o velho, era uma máquina, era um robô só imitando ele. E no final ele tentou se autodestruir pra matar o deus junto e... É um deus, né? Você tentaria o quê, né? Bem, eles ficam meio confusos com o que tá acontecendo. Aquele deus baiano faz uma merda, não necessariamente uma merda, mas eu comecei a ficar meio desconfiado. Ele sumiu com o corpo do demônio, fez todo mundo ficar se perguntando: ué, cadê aquele baiano? E bem, ele parece que não é tão baiano assim, porque ele foi lá e começou a ligar pra alguém, que a gente não sabe quem é, e pelo que parece deu o corpo pra essa pessoa, e falando das informações que eles não estavam preparados. Então, o que tá rolando? Isso inicialmente já te deixa bem curioso, porque tá bem animado, mesmo com esse visual simples e até meio bonitinho, entre muitas aspas. Houve uma sua com jeito dilacerado e bastante gore. Não só isso, com a animação tá bonita, a história tá até interessante, mas o final do episódio, meus amigos, que diretor bizarro. Bem, o que acaba acontecendo é que a gente vê um país sendo atacado por aquela mesma nação lá que eu comparei ao nazi. Mas não só isso, eles arrombam uma igreja inteira, começam a atacar fogo lá, destruir tudo, e eles veem uma freira. Eles acham a freira bonita, e aí você já sabe todo o resto. Eu não vou focar, não só por questão de monetização, por questão que é uma cena pesada, mano. É uma cena pesada, não tenho vontade de escrever uma cena dessa. Eu até gosto muito de seinen, que é o tipo de anime desse caso, que são bem violentos e mais adultos. Mas eu não gosto de escrever cena daquilo. Sim, eles rasgaram a roupa dela e começaram a fazer aquilo. E a maneira como o diretor colocou aquilo é meio estranho. Tipo, colocou numa espécie de dança com musiquinha. E no mangá disseram que não é assim, não. No mangá é mais explícito, mas tipo, pelo menos parece uma cena de... Você sabe o que? Normal, entre muitas aspas. Bem, a freira implora pela vida dela e pede pra Deus salvar ela. Mas ninguém chega e... tinha um monte de cara lá. Eles começaram a pegar os lencinhos, então... Eu não vou detalhar, vamos para o próximo episódio. Bem, os novatos, que não são tão novatos, são tudo baiano. Bem, eles notam que eles estão fracos. E se aparecer outra situação do tipo, eles podem acabar morrendo na próxima. Então, é melhor a gente voltar a treinar. Então eles vão voltar a treinar com a véia. E que a véia que não parece tão véia, mas é uma véia, né? E ela começa a conversar. Ela é bem baixinha, por sinal, agora que eu notei. Caraca, todo mundo é baixo nessa bodega. Naquele momento ela poderia matar todo mundo se ela quisesse. Mas ela preferiu ouvir. O que vocês querem? Ok, a gente tá fraco e quer treinar, tudo bem? Ela fica muito feliz, na verdade. Pra ela, é como se os filhos dela fossem uns hikikomores lá, vagabundo, que tava jogando LOL ao invés de trabalhar. E finalmente eles tiveram a coragem de falar: eu vou arranjar um emprego. Foi isso que eles compararam realmente, tá, no anime, não sou eu que tô inventando, não. E bem, começa o treinamento e caraca, olha essa sua, meu Deus. Inclusive eles escrevem que rompeu os pulmões dela, tadinha da garota, estraçalhou ela em pedaços. A menina ficou esbagaçada, afogando no próprio sangue. Porra! E depois ele apanhou também, né? Todo mundo tinha que apanhar. E foi explicado basicamente por que os deuses são desse jeito, basicamente. Porque o treinamento deles é apanhar e tentar lutar o máximo possível. E bem, a explicação é simples. Os deuses não são iguais aos humanos, realmente, em vários sentidos. Tanto que eles são gerados depois de mais de 100 anos, geralmente. Tem outros deuses que podem puxar esses deuses e assim eles podem nascer mais rápido. Mas geralmente eles nascem da fé humana. Mas os deuses também são potencializados pela fé, assim como dos próprios humanos. Só que a questão deles é que eles precisam
você não ter fé neles mesmo. Então ficar apanhando todo dia e tentar lutar todo dia durante uns 100 anos faz eles ficarem mais fortes, porque eles ficam sempre com aquela determinação de querer se tornar mais poderoso. O que, sinceramente, teve uma explicação razoavelmente boa, no final das contas. Eu achei interessante isso. Mas eu fiquei com dó ainda dos dois. Meu Deus, os dois estavam muito esbagaçados. Olha essa cena. E o outro só zoando. E aí ele apanha igual o Loki pro Hulk. Sem meme, eu acho que essa cena é uma referência a Vingadores. Olha só essa bodega. Bem, também acaba notando que a velha tava com uma espécie de rastreador, chip, escuta. A gente não sabe o que é exatamente, porque ela quebrou. Mas, bem, alguém grampeou ela. A gente não sabe quem é. E ela nem ligou, ela falou que, se tá destruído, não existe mais. Então ela foi meio ignorante naquele momento, mas tenho certeza que isso vai voltar pra atazanar ela depois. A gente vê também no outro lado do mundo mais uma guerra rolando. E bem, guerra não tem problema pros deuses, já vai ser explicado isso. Mas, nesse caso tem algo diferente. Uma mulher acertada por um míssil. Essa comandante não morre. E a gente vê que ela tem super força. E bem, eu pensei inicialmente que ela era uma deusa, mas logo em seguida eles confirmam que não, ela é um cramunhão. Mas bem, os cramunhões aí, eles não tinham racionalidade, então como ela conseguiu essa racionalidade, né? Vai explicar mais pra frente. Mas ela é hiper forte em questão de super força. E deve ter umas habilidades bem malucas também, eu aposto. E ela começa a esbagaçar os caras jogando tanque neles. Eu acho que a gente vai ver muita morte gore nesse anime. E ela ainda incentiva os guardas dela a atacarem e fazerem tudo que eles quiserem na cidade. Se vocês quiserem queimar as pessoas, queime. Se você quiser massacrá-las, massacre. Se você quiser fazer aquilo sem consentimento, podem. Façam com o que quiser e com quem quiser. Inclusive tem um pessoal que grita Loli e Xota. Loli você deve saber o que é, mas Xota é tipo Loli, só que com menininho. Eu não sabia se eu ria nessa parte ou se eu ficava meio... Só tem doente nesse exército desgraçado. Mas faz sentido. Ela é um demônio. Ela tá colocando tudo que é de pior na humanidade, mais ainda na cara de todo mundo. Fazendo que vários massacres acontecessem. Inclusive, isso aconteceu antes do acontecimento com a freira. E aí vem a explicação dos deuses. Enquanto tá rolando tudo isso, inclusive, acontece a cena da freira de novo. Que, meu Deus, eu não queria saber disso. E bem... Olha só, não é que tinha um negócio importante nisso tudo. Eles explicam por que os deuses não intervêm nas guerras humanas. Por quê? É a mesma coisa que um ser humano querer parar uma disputa territorial de animais, ou até mesmo de árvores. Nós queremos preservar as espécies para não serem extintas, mas se um certo tipo de árvore vai passar por cima de outra, passando em sua região, não tem problema, as árvores continuam estando ali. É o mesmo senso do ser humano, contanto que a espécie esteja preservada, não tem problema se alguns vão morrer, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Não tem problema, isso é natural. As árvores vão passar por cima uma da outra por questão de território. E a mesma coisa entre os humanos. Podem acontecer esses eventos horríveis que a gente tá vendo, né? Que vocês já estão vendo que são de guerra, mas isso vai acontecer, um povo vai dominar o outro, mas ainda é humano. No final das contas eles vão se reproduzir, vão continuar existindo e a sociedade continua existindo. E os humanos, por causa disso, não estão nem perto da extinção, então não tem motivo para eles interferirem no momento. Mas tem um porém. Se nós seres humanos vemos um incêndio se alastrando e pode acabar queimando todas as árvores de uma certa espécie e extinguir ela, nós queremos apagar o fogo, não queremos que aquela espécie seja extinta. É a mesma coisa dos deuses, eles têm um complexo de superioridade e no caso o fogo seriam os demônios. Por algum motivo, os demônios eles não têm um objetivo ainda traçado no ponto de vista dos deuses. Eles só destroem até acabar com tudo. Só que se eles acabarem com tudo, eles vão ficar sem comida e vão morrer. Então não faz sentido você destruir tudo. Então eles não sabem se é por um impulso irracional ou se tem outra coisa. Tanto que ele até se pergunta, será que um dia eu conseguiria falar com um demônio racional? Pra gente entender porque o que eles estão querendo, né? E aí voltamos para um castelo daquela nação lá doente das ideias. Não só isso, como também chega aquela general lá que fez todas aquelas merdas. E também chega outra general que parece ser bem mais forte que o normal, né? Já dá pra saber mais ou menos o que é. E não só isso, como a gente vê todo mundo entrando num certo castelo. Lá tem um monte de gente, mas do pessoal que se destaca, a gente vê também os imperadores daquela nação, que parece não se importar com muito o que tá acontecendo. O ministro e também vemos essa mulher aqui. E o nome é bem fácil de decorar, o nome dela é Miko. E não só isso, como dá pra ver na cara que ela é um demônio. E o pessoal aí tudo também deve ser um demônio em forma humanoide ou possuindo um corpo humano. Sabe por que eu acho isso? Bem, tinha um cara que tava tentando escutar tudo. Bem, uma espécie de ninja tentando escutar tudo. Mas interrompem a reunião só pra falar, peraí, só um minutinho. Are you serious?
você tá tentando ouvir a gente, né? Aí esquarteja um cara na frente de todo mundo e nem se importa, são só umas tripas. Só, entre muitas aspas, umas tripas. E aí eles começam a conversar com o cara que tá planejando tudo isso. E aquele cara do robô, aquele velho, tá, ele tá sem o corpo de robô original, né? Porque na última vez foi destruído, ele mesmo fala isso. Mas ele fala que tá com um plano em mente que eles vão começar agora com tudo. Não só isso, como todos os personagens falam que ele é o rei demônio e que eles têm muita gratidão por ter dado esse corpo e racionalidade pra eles. Então, provavelmente esses demônios ou não eram racionais antes, ou eles foram criados agora já racionais. Então, a ideia é que provavelmente eles agora têm racionalidade. Não só isso, como... Peraí, se eles têm racionalidade porque eles querem destruir tudo. De novo, eles vão morrer se eles fizerem isso. Mas bem, vamos ter que aguardar outros episódios para descobrir. Inclusive, foi bem polêmico, porque o final mostra de novo a freira se perguntando se Deus existe ou não. Porque os deuses não intervêm nessas coisas. Só quando é algo que pode extinguir a humanidade de verdade. E a gente vê que eles têm um certo complexo de superioridade. Muita gente viu isso mal, mas sinceramente até faz sentido. Na verdade, a discussão que esse episódio colocou é bem interessante. Fique por conta própria para você interpretar do jeito que você quiser. Eu tô tentando raciocinar. Tenho que ver mais episódios para chegar a uma conclusão. E esse negócio dos demônios foi bem curioso. Inclusive mais curioso ainda que a Enden não é focado nos heróis, e sim nas vilãs. Sim, isso não é meme. Mas bem, fala aí pessoal o que você tá achando desse anime. Muito obrigado a todos os membros. Se puder se torne membro, isso vai me ajudar muito. Comenta embaixo sua opinião sobre essa bodega que sinceramente foi surpreendente. Eu não esperava tanto do anime, principalmente porque é de Shuzoku Reviewers, né? Você só pensa que vai ter putaria. Tem um pouquinho de ecchi, mas um ecchi bem leve. Tipo, de vez em quando aparece uma calcinha, mas dura 1 segundo e nem ganha destaque. Então, eu acho que esse vídeo deve estar desmonetizado, mas só pra querer dizer que esse anime não parece que vai focar na putaria igual o Shuzoku. Mas bem, comenta embaixo a sua opinião. Eu me despeço de vocês, falou e fui!